Boa noite. Nessa última quarta-feira, um tsunami atingiu o litoral dos Estados Unidos, causando muitos estragos e aumentando a demanda por alimentos básicos. E para falar sobre o assunto, nós vamos receber dois especialistas sobre isso, Bruno e Wagner. O Wagner é economista, o Bruno é especialista em direitos humanos. Vocês acham ideal esse aumento de preço diante dessas catástrofes que aconteceram? Olha, eu acho ideal sim. Na minha opinião, como economista, eu acho que isso é uma coisa normal de acontecer, porque existe um fator chamado oferta e demanda. Quando eu tenho muito de um produto, aquilo começa a ficar mais barato. E quando eu tenho pouco daquilo, o preço se eleva. Então, é um ajuste normal do mercado. Então, é o mercado se ajustando à situação. Mas você acha justo o preço aumentar? Por que o preço aumentaria se o produto é o mesmo? Você não acha que seria injusto para as pessoas mais pobres que não têm condições de hoje em dia comprar um produto pelo preço que está, né, nessas épocas de crise, que as pessoas têm mais dificuldade ainda comprarem esse mesmo produto? Sim, mas entenda a situação. Imagine o seguinte, se digamos que acabou a luz, eles vão precisar refrigerar os alimentos, eles vão precisar de gelo para refrigerar esses alimentos, certo? O gelo ainda é o mesmo. Correto? Só que a quantidade de gelo para a quantidade de pessoas que vão procurar não vai ser muito menor. Ou seja, eu vou ter 5 pacotes de gelos para 10 pessoas. Nesse caso, a gente vai ter que elevar o preço, porque assim a demanda vai equilibrar. Então, eu vou ter um equilíbrio nesse mercado. Mas elevando esses preços, você não acha que está favorecendo uma classe média ou mais alta? Porque, no caso, elas teriam prioridade nesse tipo de alimento, porque são as que possuem mais renda e conseguem comprar isso. Então, é que o mercado ele funciona meio que como uma seleção natural, ou seja, ele se autoajusta, ele encontra o ponto de equilíbrio. Então, realmente, ficaria um pouco mais difícil para essas pessoas que têm menos acesso, porque o valor do produto ele vai se elevar. Afinal, se eu tenho menos água para uma grande quantidade de pessoas, eu vou ter que elevar o preço, porque senão eu gero uma escassez. E aí vai faltar água para todo mundo. Então, é uma questão de racionamento. Mas aumentando os preços, você não favorece também os empresários? Porque eles capitalizam mais os lucros deles. Tipo, os lucros deles aumentam bastante com esse tipo de coisa, o que seria injusto, porque eles estão ganhando as custas dos mais pobres e principalmente da classe alta também. Então, aí é um ponto muito importante, porque assim, aquele lugar onde sofreu a tragédia, ele precisa se reerguer. E como que ele se reergue? Graças aos impostos cobrados pelo governo das empresas. Então, assim como as empresas estão lucrando mais, o governo ele também está arrecadando dinheiro, e com esse dinheiro ele pode reerguer ali o município, a região, e assim seguir uma vida normal. Mas você não acha que esse preço que estariam cobrando seria abusivo? Quem garante que esse preço vai regular o mercado de fato? E não seria extremamente abusivo? Então, aí também depende tudo de uma questão de você analisar e fiscalizar. Porque realmente o preço ele se ajusta automaticamente, mas isso pode ter várias interferências em relação a tributos, impostos e vários outros encargos. Então existem várias variáveis que interferem no preço. Então realmente você precisa de uma fiscalização forte nesse quesito. E se o empresário ele cobrar mais do que o mercado está pedindo, no caso? Tipo, se ele colocar um valor extremamente alto, o que aconteceria? Então, aí que entra a parte do equilíbrio, certo? Porque eu tenho um preço de equilíbrio, então eu vou vender uma quantidade X por um preço X. A partir do momento que eu elevar aquele preço, a quantidade de pessoas que vão comprar aquele produto vai diminuir. Então não é vantajoso para a empresa pode até cobrar um valor maior, só que ele vai ter um retorno muito menor das pessoas que vão comprar. Então tudo isso impacta diretamente. Bruno, qual seria o papel do governo diante dessa situação? Eu acho que o governo ele devia... Vocês têm um minuto para ouvir a palavra do liberalismo? Não. Então, voltando, o papel do governo seria auxiliar essas pessoas, né, controlando as taxas sobre esses produtos, fazendo diminuir o preço, fazendo com que o mercado se equilibrasse, ajudando as pessoas mais necessitadas para que elas consigam comprar esses produtos, às vezes até distribuindo produtos que elas precisam, no caso os produtos que estão mais em falta, tentando nivelar um pouco esse mercado. Mas assim, você não acha que o governo ele só prejudicaria, pioraria a situação? Porque se o governo ele começasse a dar
suprimentos, coisas que a gente já não tem no mercado. Um bom exemplo é o caso do salário mínimo. O governo ele estipula um salário mínimo que as empresas devem pagar. E por causa desse salário mínimo acaba ocorrendo o desemprego. Tudo por uma questão econômica, porque eu tenho uma escassez na procura e oferta de emprego. Você não acha que isso só prejudicaria? Eu começar a dar produtos que eu não tenho, não ia começar a faltar e... Mas você não acha que é moralmente correto o governo ajudar as pessoas? E se, no caso, se está faltando produto naquela região em específico, ela não poderia trazer de outras regiões, ou no caso, pedir auxílio de outros países, esse tipo de coisa, para auxiliar com que aumentasse a demanda na oferta desses produtos? Então, só que vai acarretar o encarecimento desses produtos, porque afinal não existe almoço de graça, é uma das frases que a gente mais utiliza na economia, porque alguém vai ter que pagar por aquilo. Então o governo sim, ele pode auxiliar, ele pode dar o produto para as pessoas, mas economicamente falando isso vai ser prejudicial para aquelas próprias pessoas, porque o governo vai ter que encarecer aquilo, seja em impostos, seja em outras formas, mas isso vai ficar mais caro. Mas no caso, o governo não poderia auxiliar através de subsídios, porque, por exemplo, ele não poderia trazer de outros países, até que seja importado, subsidiando isso e ajudando a população? Então, mais uma vez a gente entra na coisa de não existe almoço de graça. Quem pagaria esse subsídio? Uma hora esse subsídio vai vir. Moralmente, eticamente falando, seria muito correto. Eu, como pessoa, eu super entendo o lado, porque as pessoas elas estão passando por um perrengue, estão passando por uma dificuldade. É papel e obrigação do governo auxiliar nesse processo, mas economicamente o governo ele só prejudiciaria mais as pessoas nessa situação. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês, foi muito bom o nosso bate-papo. Boa noite, pessoal.